Hoje eu vim explicar para vocês como fazer essa jaquetinha em tricô. Eu fiz ela assim, modelinho de jaquetinha jeans, colocando esses detalhes. Essa jaquetinha que eu fiz no vídeo, eu acredito que sirva em crianças de 6 meses a 9 meses. E também vou deixar um tamanho maior com a receita logo abaixo do vídeo e as fotos com as medidas. Dessa maior, eu acho que serve para crianças de 9 meses até 1 ano e meio, dependendo do tamanho da criança. Para essa jaqueta, eu fiz com a lã molê, mas vocês podem usar qualquer tipo de lã, pode ser lã bebê, usado 2 fios juntos, que daí dá a espessura da lã molê. E fiz com agulha 4,5, porque eu quis um trabalho bem tapado, assim, bem firme, né? Essa lã molê, essa menor, mais clara, eu usei essa cor 8860, que o nome dela é Noturno. E essa outra, que é a jaqueta mais escura que eu fiz maior, a cor que eu usei foi 24-23. Para fazer os pespontos, eu usei essa lã que eu tinha aqui, bebê, e usei 2 fios juntos para dar esse efeito um pouquinho mais grosso, né? Porque se colocar um fiozinho só, ele some na trama do tricô. Mas vocês também podem usar uma lã mais grossa, como a molê, para fazer esse acabamento. Esses acabamentos aqui do pontilhado, vocês podem fazer onde quiser. Eu só coloquei aqui na barra, na manguinha, acima do detalhe do bolsinho. Vocês também podem contornar a cava, o ombro, enfim, na gola, vocês fazem onde quiser. Nas costas eu fiz nesse cordão em tricô que nós fizemos no trabalho e aqui na barra. E também, como eu mostro antes de fazer o pontilhado, se vocês não quiserem fazer, fica bonita do mesmo jeito. Aí vocês colocam os botõezinhos e também pode fazer com a cor que quiser do pesponto. Pode fazer rosa, vermelho, azul claro, amarelo, a cor que vocês quiserem. Dependendo da cor da jaqueta, que também pode ser feito na cor que quiser. Eu só vou mostrar para vocês aqui que esse aqui é um fio bebê. Como é restinho de lã, eu não lembro do nome da cor, do número da cor. Mas eu acho que é a Super Bebê. E a cor também é acinzentada, né? Se vocês usarem 2 fios juntos assim, ela vai ficar um pouco mais macia, porque é lã bebê. E a espessura vai ficar igual a molê. Tem esta cor também que eu já tinha aqui, ó. Também combina para jaquetinha jeans. As medidas das duas jaquetinhas eu vou deixar no final do vídeo. E a receita, tanto da maior quanto a menor, vou deixar escrita na descrição do vídeo. E também vou colocar no meu blog. Quanto à manga, eu usei um método chamado contíguo. E esse método nada mais é que carreiras encurtadas, começando aqui da parte de cima da cava. A grande vantagem dessa manga é que ela já fica costurada, porque nós já vamos pegando os pontinhos e trabalhando ela de cima para baixo, né? Então, quando a gente chega aqui no final, ela já está costurada nessa parte, já está bem modelada, bastando somente costurar aqui do lado da manga e o corpo da jaqueta. Aí já fica prontinha. Essa manga parece difícil, mas é bem simples de fazer. Eu procurei fazer o passo a passo mais devagar e explicado possível para vocês compreenderem bem. E agora vamos ao vídeo explicativo. Para começar a jaquetinha, vou colocar 51 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 51 pontos na agulha, eu vou fazer barra um por um, começando com um meia. Então, eu faço um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô,
e vou fazendo assim um meio, um tricô, um meio, um tricô, até o final da carreira, terminando com um meia. Terminei essa primeira carreira, começando com um meia e finalizando com um meia. Aí eu volto aqui no avesso do trabalho e faço a carreira toda em tricô. Terminada a carreira do avesso em tricô, volto aqui no direito do trabalho e faço novamente um meia, um tricô, um meia, um tricô. E vou fazendo assim, um meio, um tricô, um meio, um tricô, até o final da carreira, finalizando com um meia. Volto no avesso todo em tricô, novamente faço um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim até completar 8 carreiras dessa barra. Terminei as 8 carreiras e mediu de barra 3 centímetros. A partir daqui, eu vou continuar fazendo meia no direito, com um pontinho de borda em tricô. Depois do pontinho de borda em tricô, continuo a carreira toda em meia. Chegando no final da carreira, finalizo também com um pontinho em tricô. Volto no avesso do trabalho e vou fazer essa carreira toda em tricô. E nessa carreira do avesso em tricô, o primeiro ponto eu tiro sem fazer. Tiro ele sem fazer e continuo a carreira toda em tricô até o final. Terminando a carreira do avesso em tricô, volto no direito do trabalho, faço um ponto de borda em tricô, restante em meia. Chegando no final da carreira, finalizo com um tricô. Volto aqui no avesso do trabalho para fazer em tricô, o primeiro pontinho eu tiro sem fazer. E faço a carreira em tricô até o final. Esse sem fazer é para igualar com o lado de cá, porque sempre quando a gente começa em tricô, a tendência é um lado ficar diferente do outro. Então, nós fazemos assim para compensar e ficar um lado bem direitinho, do mesmo tamanho do outro lado. E vamos fazendo assim, tricô no avesso, meia no direito com pontinho de borda, até completar mais 14 centímetros além da barra. Com a barra vão ser 17 centímetros. Completei 17 centímetros desde o início do trabalho. E aqui no direito, eu vou fazer uma carreira toda em tricô. Depois que eu fiz essa carreira aqui em tricô, no direito do trabalho, eu vou fazer a modelagem da cava.
Então, eu venho aqui no avesso do trabalho e vou eliminar 3 pontinhos. Pego 2 pontos juntos, devolvo um. Pego 2 pontos juntos, devolvo um. 2 pontos juntos, eliminei 3 pontinhos. Agora, eu vou seguir a carreira toda em tricô, aqui no avesso. Terminando a carreira no avesso. Então, eu eliminei esses 3 pontinhos aqui no avesso, fiz a carreira até o final. Quando eu volto aqui no direito do trabalho, também elimino 3 pontinhos. Pego 2 pontos juntos, devolvo um, 2 juntos, devolvo um, 2 juntos. Pode ser em tricô mesmo essa diminuição. Aí, seguimos a carreira toda em ponto meia. Termino a carreira com um tricô. Aí, eu volto aqui no avesso do trabalho e vou eliminar mais um pontinho aqui no início. Pego 2 pontos juntos e sigo a carreira até o final. Chegando no final da carreira, também pego 2 pontos juntos para eliminar mais um ponto. Então, nesta carreira, eu eliminei um ponto de um lado e um ponto do outro. Novamente, na próxima carreira, vou eliminar mais um pontinho aqui no início. Seguir a carreira até o final. Chegando no final da carreira, pego 2 pontos juntos. Então, eu eliminei 3 pontos, 1 e 1. Eliminei 5 pontos de um lado e 3, 1 e 1, 5 pontos do outro lado. Agora, a partir daqui, eu vou seguir fazendo tricô no avesso, meia no direito, com os pontinhos de borda, tirando sempre o primeiro sem fazer aqui do lado do tricô, até completar 11 centímetros, começando aqui da cava. Completei 11 centímetros desde o início da cava, contados aqui nesses cordões, 29 cordõezinhos em tricô no avesso do trabalho. Agora, nós vamos arrematar todos os pontos. Para fazer esse arremate, pegamos 2 pontos juntos, devolvemos um. 2 juntos, devolvemos um. E vamos assim, eliminando os pontos até o final da carreira. Sobrou um ponto no arremate, aí eu puxo assim e vou deixar um fio comprido, que pode ser que a gente precise para costurar a parte do ombro. E esta parte das costas fica pronta. Para começar uma das partes da frente,
eu vou colocar 29 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 29 pontos na agulha, eu vou fazer 6 tricô. Depois que eu fiz 6 tricô, eu começo a fazer o ponto barra com um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim até o final da carreira, terminando com um meia. Terminei a carreira no ponto barra com um meia, aí eu volto aqui no avesso e faço essa carreira toda em tricô. Terminei a carreira toda em tricô, volto novamente aqui no direito do trabalho e faço 6 tricô. E o ponto barra, começando com um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim até o final da carreira. Esses 6 tricô vão fazer parte da barra de abotoamento da frente da jaquetinha. Terminando a carreira aqui com meia, volto no avesso do trabalho e faço uma carreira toda em tricô. Volto aqui no direito do trabalho, de novo, eu faço 6 tricô. E o ponto barra, começando com meia, um tricô, um meia, um tricô, até o final da carreira. E volto na carreira do avesso, fazendo a carreira toda em tricô. Nesta próxima carreira do direito, nós contamos 1, 2, 3 cordõezinhos em tricô aqui na barra. Nós vamos fazer a primeira casa do botão. E para fazer essa casa, nós fazemos 2 tricô, pegamos 2 pontos juntos em tricô e uma laçada. E continuamos 2 tricô. Então, fica assim. Aí, continuamos o ponto barra, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira.
E voltamos a carreira do avesso toda em tricô. Fiz a primeira casa do botão e aqui completaram 8 carreiras de barra. Agora, nós vamos fazer 6 tricô, que aqui continua, né, o pontinho para a barra de abotoamento. Então, fazemos 2, 3, 4, 5, 6 e o restante, ponto meia. Não fazemos mais a barra 1 por 1 e substituímos por ponto em meia. O último pontinho eu faço um ponto de borda em tricô. Aí eu volto aqui no avesso, onde a carreira é toda em tricô, o primeiro eu tiro sem fazer e continuo a carreira toda em tricô. Voltamos aqui no direito do trabalho e vamos fazer novamente 6 tricô. Restante em meia. E o último pontinho em tricô. Aqui no avesso, tiramos o primeiro ponto sem fazer, continuamos a carreira toda em tricô. Novamente, direito do trabalho, fazemos 6 tricô, restante em meia, e o último pontinho de borda em tricô. Voltamos a carreira do avesso em tricô, tirando sempre o primeiro pontinho sem fazer, até completar aqui nesses cordões, 5 cordões para fazer novamente a próxima casa do botão. Então, vamos fazendo assim igual estávamos fazendo até chegar nesses 5 cordões. Completei 5 cordões aqui no barrado do abotoamento. Agora, vamos fazer a próxima casa, que é a segunda casa do botão. Então, fazemos 2 tricô. Pegamos 2 pontos juntos em tricô, laçada, 2 tricô. E seguimos a carreira em ponto meio até o final. Terminamos a carreira com um pontinho de borda em tricô. Voltamos aqui no avesso, tiramos um ponto sem fazer e continuamos a carreira toda em tricô. Depois da segunda casa, vamos fazer mais 5 cordões em tricô. E seguimos o restante do trabalho, fazendo meia, terminando com um ponto em tricô, até completar 5 cordões novamente para fazer a próxima casa do botão. Depois de 5 cordões, vamos fazer a terceira casa do botão. Então, 2 tricô, pegamos 2 pontos juntos em tricô, laçada, 2 tricô.
E continuamos em ponto meio até o final da carreira. E vamos fazendo assim até completar novamente mais 5 cordões para a quarta casa do botão. Fiz mais 5 cordões e agora eu vou fazer a primeira, segunda, terceira, quarta casa do botão. E aqui também é o momento de fazer uma carreira em tricô no direito, porque chegamos em 14 centímetros da barra até aqui para fazer a cava. E para fazer a casa do botão, faço 2 tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada, 2 tricô, que corresponde ao barrado de abotoamento. Agora eu sigo a carreira toda em tricô, que é aquele detalhe lá do pontinho em tricô no direito do trabalho. Faço essa carreira até o final. Terminada essa carreira em tricô, volto aqui no avesso para fazer a cava e elimino 3 pontinhos. Pego 2, devolvo 1, 2, devolvo 1, 2 e sigo a carreira até o final, em tricô. Então, eu fiz aqui o comecinho da cava. Então, até agora o trabalho fica assim. A diminuição para cava, essa carreira aqui em tricô no direito, a quarta casa do botão, e agora eu vou seguir fazendo 6 tricô, restante em meia, chegando no final da carreira, faltando 2 pontos, pego eles juntos para diminuir mais um ponto. E volto a carreira diminuindo mais um ponto, pegando 2 pontos juntos. E com essa diminuição, eu finalizei 5 diminuições para cá. Sigo a carreira em tricô até o final. A partir daqui, vou continuar fazendo 6 tricô, restante em meia, com pontinho de borda em tricô, volto tirando um pontinho sem fazer, restante em tricô, e vou seguir assim até completar novamente 5 cordões para a gente fazer a próxima casa. Completei 5 cordões, agora eu vou fazer mais uma casa para o botão, completando 5 casas. Então, eu faço 2 tricô, 2 pontos juntos em tricô, laçada, 2 tricô e sigo ponto meia até o final. Termino a carreira com um tricô, volto aqui no avesso, tiro o primeiro ponto sem fazer e sigo a carreira em tricô até o final. A partir daqui, depois da quinta casa, eu vou seguir fazendo 6 tricô, restante em meia, ponto de borda em tricô, volto tirando um ponto sem fazer,
carreira em tricô no avesso e vou fazendo assim até completar 25 centímetros desde o início do trabalho. Cheguei em 25 centímetros, aqui eu fiz 4 cordões, agora eu vou arrematar para o decote. Então, cheguei 25 centímetros desde o início, e aqui nos cordõezinhos eu fiz mais 4 depois da última casa do botão. Agora eu vou arrematar os pontos para o decote. Então, eu vou arrematar primeira vez 6 pontos, pego 2 pontos juntos, devolvo um, 2 juntos, devolvo um, 2 juntos, devolvo um, 2 juntos, devolvo um, 2 juntos, devolvo um e 2 juntos. Então, eliminados os 6 pontinhos, eu continuo a carreira em meia até o final. Finalizo a carreira com um tricôzinho de borda, volto aqui no avesso, tiro um ponto sem fazer e sigo a carreira em tricô até o final. Cheguei no final da carreira e para modelagem do decote, diminuo mais 2 pontinhos. Pego 2 pontos juntos, devolvo um, 2 juntos e sigo a carreira até o final. Fica assim um degrauzinho mesmo na diminuição. Chegando no final da carreira, faço tricôzinho de borda, volto no avesso, tiro um ponto sem fazer, sigo a carreira em tricô até o final. Volto aqui no direito do trabalho, faço mais 2 diminuições. Pego 2 pontos juntos, devolvo um, 2 juntos e sigo a carreira até o final. Finalizo a carreira com um tricô. Restaram 14 pontos. Agora, eu vou seguir nesses 14 pontos até completar a mesma quantidade da cava das costas, ou seja, esta quantidade aqui, da redução da cava da parte das costas, eu conto aqui os cordõezinhos e completo aqui na parte da frente até dar o mesmo tamanho da cava. Então, pessoal, reforçando a explicação, depois que eu fiz diminuir 6 pontos, depois 2, 2, eu continuo fazendo esses 14 pontos que restaram na agulha, fazendo um pontinho de borda de cada lado. E aqui no avesso, sempre tirando esse pontinho sem fazer, até completar a mesma quantidade. Fica mais fácil contar esses cordões salientes aqui. A mesma quantidade que tiver lá na parte das costas, a gente faz aqui também, para ficar bem certinho. Dá mais ou menos 29 cordões nesta parte, depois desse ponto tricô, contamos aqui. Então, fica assim a modelagem do decote, esse arredondado, né? Foi só umas carreirinhas, já completamos a quantidade de pontos necessário para fazer o término desta parte. Aí, arrematamos o restante dos pontos. Pega 2, devolve um, 2, devolve um, e vamos arrematando assim
até o final da carreira. Para fazer a segunda parte é mais fácil porque não vamos fazer as casas para os botões, mas o sentido do barrado do abotoamento nós vamos fazer o inverso do que fizemos na primeira parte. Vocês lembram que a primeira parte eu comecei com 6 tricô e o restante ponto barra, um meia, um tricô, um meia, assim por diante. Nessa segunda parte eu vou colocar o barrado no final da carreira. Então eu vou começar um meia, um tricô, um meia, um tricô, até chegar nos 6 pontinhos que eu vou fazer em tricô. Então vamos fazer a carreira começando com um meia, um tricô, um meia, um tricô, e vou fazendo assim até chegar aqui perto dos 6 últimos pontos. Cheguei aqui fazendo ponto barra até um meia. Agora, faltando 6 pontinhos para terminar a carreira, eu faço 6 pontos em tricô. A carreira do avesso eu faço toda em tricô. E vou seguir fazendo assim, os pontos em barra, 6 tricô, avesso toda em tricô, até completar 8 carreiras. Aqui nos cordõezinhos vão formar 4. Depois que eu terminei essa parte da barrinha, formaram 4 cordões. Agora, a partir daqui, eu vou fazer meia no direito, sempre conservando esses pontos de borda. Então, eu faço um pontinho em tricô de borda no início, restante em meia. E chegando aqui na parte do acabamento, finalizo com 6 tricô. Carreira do avesso, toda em tricô. E a partir daqui nós vamos fazendo isso. Um pontinho de borda em tricô, restante em meia, finalizo com 6 tricô, carreira do avesso em tricô, até completar a mesma quantidade de carreiras que fizemos na primeira parte, para a gente poder fazer esse detalhe num cordão em tricô. Aqui no meu barrado, eu contei 21 cordões até chegar nesse detalhe. Vocês também contam sempre esses cordõezinhos no avesso para ficar uma parte bem igualzinha à outra. Fiz a mesma quantidade de carreiras da primeira parte, contei aqui nos cordões, ficou a mesma quantia desta primeira aqui. Agora eu vou fazer uma carreira em tricô no direito do trabalho. E volta a carreira do avesso toda em tricô.
Voltamos aqui no direito do trabalho e agora vamos reduzir os pontos para fazer a cava. Pego 2 pontos juntos, devolvo um, 2 juntos, devolvo um, 2 juntos e sigo a carreira em meia. E finalizo com 6 pontos em tricô. Na carreira do avesso, faço toda em tricô. Chegando no final da carreira, faço mais uma redução, pegando 2 pontos juntos. Volto aqui na próxima carreira, também pego 2 pontos juntos. Terminei a redução, eliminando total 5 pontos. Agora eu sigo a carreira toda em meia. E finalizo com 6 tricô. A partir daqui, eu faço carreira em tricô, no direito, um pontinho em tricô de borda, restante em meia, 6 tricô, e vou fazendo assim até completar a mesma quantidade de pontos de cordões em tricô, ou contando nessas carreiras da primeira parte. Cheguei aqui na parte do decote da segunda parte. Contei a mesma quantidade de cordões em tricô, e agora eu vou arrematar a mesma quantidade de pontos da primeira parte. Então, eu vou arrematar primeiro 6 pontos, pego 2, devolvo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eliminados os 6 pontinhos, continuo a carreira em tricô. No direito do trabalho, faço um tricô de borda, restante em meia. Aí eu volto aqui na próxima carreira e vou eliminar mais 2 pontos. Pego 2, devolvo 1, 2 e sigo a carreira até o final. E volto no direito do trabalho, faço um tricô de borda, restante em meia. E na volta, faço mais 2 diminuições. Pego 2, devolvo 1, 2 e sigo a carreira até o final. Terminei a modelagem do decote da segunda parte.
Agora eu vou seguir nesses 14 pontos até completar a mesma quantidade aqui na cava da primeira parte. Finalizo a carreira com pontinho de borda. Continuo aqui no avesso, tiro esse pontinho sem fazer. Continuo a carreira em tricô. E vou fazendo assim até completar todas as carreiras que estão faltando para ficar igual a primeira parte. Cheguei aqui com a mesma quantidade de carreiras. E agora eu vou arrematar todos os pontos. Pego 2, devolvo 1, 2, devolvo 1. Vou fazendo assim até o final da carreira. E assim fica finalizada as duas partes da frente. Antes de fazer as mangas, nós vamos ter que costurar primeiro os ombros. Então, posicionamos a parte da frente com a parte das costas, bem certinho. Olhamos bem aqui, ó, onde nós vamos costurar, que tem aqui essa parte do arremate, ele vai ficar para dentro. E nós vamos pegar esse ponto que forma aqui, ó, de meia, para fazer a costura ficar bem feitinha. Então, eu já tenho um fio aqui, que já estava do arremate, né? Se não tiver, coloca um. Aí, nós vamos vir bem no início aqui, ó. Passamos o fio e vamos costurando. Aí, vamos aqui neste lado também, pegamos o ponto meia. E vamos costurando, sem apertar muito para não repuxar. Aí, vem aqui de novo. E neste pontinho aqui, ó, deixa aqui esse do arremate, pegamos esse aqui. E vamos costurando um lado com o outro, sem apertar muito, só encostando um lado com o outro. E vamos fazendo assim, até chegar no final do ombro da frente. E a costura fica assim, pessoal, quase invisível. O avesso já fica definido aqui para dentro. Aí, nós trazemos esse fio para vir escondendo aqui no avesso, né? Para ficar um arremate bem feitinho. Vamos trazendo aqui por dentro, acompanhando aqui os pontinhos do avesso, só para trazer esse fio mais adiante para a gente poder arrematar. Então, vou trazer ele aqui, ó, bem no meio do trabalho. E aqui nós vamos deixar ele mais curto, desfiar esse fio para poder ficar um arremate bem pequenininho. Separamos assim. Aí, eu coloco um fiozinho numa agulha, passo aqui por dentro, amarro, dou um nozinho. E é isso. Nossa costurinha fica assim bem feita. Depois da costura do ombro feita, nós vamos pegar os pontos correspondentes à cava do lado das costas e do lado da frente. Vamos pegar os pontos em toda essa extensão aqui, para fazer um método chamado contíguo, que nada mais é
que é a manga feita em carreiras encurtadas, começando de cima aqui perto do ombro. É isso que nós vamos fazer. Para isso, eu vou amarrar um fiozinho bem no início aqui do trabalho. Então, eu pego a minha agulha, passo o fio aqui por dentro, dou um pequeno, até vou deixar bastante, que pode ser que a gente precise desse fio para costurar o lado depois, daí já tem aqui, né? Então, daí nós vamos levantar os pontos em toda essa extensão do trabalho, começando de um lado da cava, daqui da parte das costas, terminando na cava aqui do lado da frente do casaco, né? E nós vamos ter que levantar 18 pontos de um lado, 18 pontos do outro lado, totalizando 36 pontos na agulha. E essa colocação de pontos, nós vamos, pega aqui o primeiro, vamos pegar aqui o primeiro pontinho, só trazer assim pra dentro. Aí, eu fiz 1, 2, 3, vou pegando nessas alcinhas aqui, ó, que tá mais firme no trabalho. 3. Aí, tem essas irregularidades aqui de onde que nós fizemos a diminuição da cava. Vamos no pontinho mais justinho que tiver aqui, este aqui, por exemplo, né? E vamos trazer o fio aqui pra dentro também. Fazendo de tudo para não ficar furinho, buraquinho no trabalho. Então, eu já peguei 4 pontos, venho aqui bem nessa curvinha, pego mais um pontinho aqui. É só essa parte que é mais chatinha, depois fica mais fácil. Vou pegar mais um aqui, 5 pontos. Aí, vamos levantando nessas alcinhas, onde nós fizemos aqueles pontinhos de borda. Vamos trazendo aqui para dentro. Então, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, nós vamos pegar bem aqui, tem aquela costura do ombro, né? E vamos pegar um que estiver bem firme aqui, para não repuxar os pontos, né? Vamos encontrar este pontinho aqui, ó. Pode ser qualquer um que esteja bem firme. E colocamos aqui na agulha. Então, este lado já ficou com 18 pontos. Aí, nós vamos continuar no lado de cá. Aqui onde tá essa costura do ombro, vamos pegar o mais pertinho possível para não ficar furinho, buraquinho, imperfeição nessa parte. Então, olha, vou pegar bem aqui. Aí, ficou bem certinho. E vamos continuar nessas alcinhas daqui também. Que essas alcinhas é bom que já está bem marcadinho, né? E daí ficou o lugar bem certo pra gente ir colocando os pontinhos.
essas bordinhas salientes aqui que nós deixamos das carreiras anteriores, né? Que nós fizemos. Então, vamos levantando. Continuei pegando os pontos até o final. Aqui bem na curvinha, pego um e 4 aqui onde foi feito aquele arremate da cava. Então, completaram 36 pontos na agulha. Vou dar uma explicação para vocês como que fazemos esse método contíguo. Eu vou considerar esses 4 pontinhos centrais que eu vou trabalhar dos 4 para um lado e dos 4 para outro lado, sempre pegando um pontinho a mais. Eu vou explicando para vocês bem passo a passo para vocês poderem entender bem. Então, para começar, eu vou fazer os 18 pontos e mais 2 do outro lado, totalizando 20 pontos. Começo a carreira aqui no avesso, que tá toda em tricô. E vou fazer 20 pontos em tricô. Fiz os 18 pontos e mais 2, totalizando 20 pontos. Então, ficam 20 pontos de um lado, 16 pontos do outro. Aí, para não ficar buraquinho no trabalho, nós vamos envolver este próximo ponto que está nesta agulha. Passamos o fio para trás, tiramos esse ponto sem fazer, trazemos esse fio para frente. Com esse pontinho envolvido, nós vamos torcer todo o trabalho, vamos virar ele, porque nós vamos trabalhar só nesses pontinhos centrais, avançando no restante do trabalho. Então, esse pontinho que eu envolvi, eu vou tirar ele em meia, porque tá aqui no direito do trabalho em meia. Tirei ele. O fio fica lá atrás mesmo. Ele fica assim, envolvido, né? Tirei ele em meia. Aí, eu continuo fazendo 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Feito os 4 pontos, eu vou envolver esse próximo ponto também. Então, eu trago o fio pra frente, tiro esse ponto sem fazer, passo o fio pra trás, torço todinho o trabalho, volto para trabalhar essas carreirinhas centrais novamente. Esse pontinho que eu envolvi, eu tiro ele sem fazer. Nós tiramos assim para não ficar degrau no trabalho, para ficar bem baixinho, para combinar com outros pontos que estão na agulha. Aí, depois que eu tirei, eu vou fazer 5 pontos. Percebam que é aqueles 4 mais aquele que eu tinha envolvido. Então, agora, eu tirei sem fazer, que estava envolvido, e faço 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz esses 5 pontinhos, vou envolver o próximo. Então, passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente. Torço todo o trabalho para voltar ele. Esse daqui envolto, que está em meia, eu tiro ele sem fazer. O fio já tá lá atrás mesmo, né? Então, eu continuo agora fazendo 6 pontinhos em meia. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Terminados esses 6 pontinhos, passo o fio para frente que eu vou envolver o próximo. Tiro, passo o fio para aqui para frente, tiro ele sem fazer, fio para trás, volto todo o trabalho para trabalhar aqui só nesse centro. Repare que ele vai avançando nos pontos de cada lado. Então, o primeiro eu tiro sem fazer, e agora eu vou fazer 7 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passo o fio para trás, envolvo o próximo ponto, trago o fio para frente, viro todo o trabalho, tiro esse primeiro pontinho em meia sem fazer, e agora tá em meio, eu vou fazer 8 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observem que a cava já vai sendo preenchida com a manga já desde o início aqui do ombro. Então, feito esses 2, 4, 6, 8, passo o fio para trás, tira esse próximo ponto sem fazer, fio para frente. Volto todo o trabalho. Tiro esse primeiro ponto sem fazer, fio para frente, e sigo fazendo 2, 4, 6, 8, esses 9 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, viro todo o trabalho, tiro esse pontinho sem fazer em meia e sigo fazendo 10 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passo fio para frente, tiro o ponto sem fazer, envolvo ele, volto o trabalho, tiro esse ponto sem fazer e continuo fazendo 11 tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passo fio para trás, tiro esse ponto sem fazer, fio para frente, viro todo o trabalho, tiro esse ponto em meia sem fazer e continuo fazendo 12 meia. Terminei os 12 pontos em meia, volto o fio para frente, tiro o próximo sem fazer, volto o fio para trás, viro todo o trabalho, tiro o primeiro pontinho sem fazer, esse que eu envolvi, e faço 13 pontos em tricô.
Terminados os 13 pontos, passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, volto todo o trabalho, tiro esse pontinho envolvido em meia sem fazer e sigo fazendo 14 pontos em meia. Terminados os 14 pontos em meia, fio para frente, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para trás, volto todo o trabalho, tiro esse ponto envolto sem fazer e sigo fazendo 15 tricô. Terminados os 15 pontos, passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, volto todo o trabalho, tiro esse ponto em meia sem fazer e sigo fazendo 16 pontos em meia. Terminei 16 pontos em meia, fio para frente, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para trás, volto todo o trabalho, tiro o primeiro ponto sem fazer e faço 17 pontos em tricô. Terminados os 17 pontos em tricô, fio para trás, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para frente, volto o trabalho, tiro o primeiro ponto em meia sem fazer e volto fazendo 18 pontos em meia. Terminei 18 pontos em meia, fio para frente, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para trás, volto todo o trabalho, tiro o primeiro ponto e faço 19 pontos em tricô. Terminei os 19 pontos em tricô, fio para trás, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para frente, volto todo o trabalho, tiro o primeiro ponto sem fazer em meia e continuo fazendo em meia 20 pontos. Terminei os 20 pontos em meia, fio para frente, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para trás, volto, trabalho, tiro o primeiro sem fazer e continuo fazendo 21 pontos em tricô. Terminei os 21 pontos em tricô, fio para trás, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para frente, volto todo o trabalho, tiro o primeiro ponto em meia sem fazer e continuo fazendo 22 pontos em meia.
Terminados os 22 pontos em meia, passo o fio para trás, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para frente, torço todo o trabalho, tiro o primeiro ponto sem fazer e sigo fazendo 23 pontos em tricô. Terminei os 23 pontos em tricô, passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, viro todo o trabalho, tiro o primeiro ponto em meia sem fazer e continuo fazendo 24 pontos em meia. Terminei os 24 pontos em meia, fio para frente, tiro o ponto sem fazer, fio para trás, tiro esse ponto sem fazer e continuo fazendo 25 pontos em tricô. Fiz 25 pontos em tricô, fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, volto o trabalho, tiro o primeiro ponto em meia e sigo fazendo 26 pontos em meia. Terminei os 26 pontos em meia, fio para frente, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para trás, viro todo o trabalho, tiro o primeiro ponto, esse envolvido sem fazer, e continuo fazendo 27 tricô. Terminei os 27 tricô, fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, volto o trabalho, tiro o ponto em meia envolvido sem fazer e continuo fazendo 28 pontos em meia. Terminei os 28 pontos em meia, passo fio para frente, tiro o próximo sem fazer, fio para trás, tiro o primeiro ponto sem fazer, envolvido, e faço 29 pontos em tricô. Terminei os 29 pontos em tricô, passo fio para trás, tiro o ponto sem fazer, fio para frente, tiro o primeiro ponto em meia e sigo fazendo 30 pontos em meia. Terminei 30 pontos em meia, passo o fio para frente, tiro o próximo sem fazer, fio para trás, volto o trabalho, tiro o primeiro ponto sem fazer e continuo fazendo 31 pontos em tricô.
Terminei os 31 pontos em tricô, passo fio para trás, tiro o próximo ponto sem fazer, fio para frente, volto o trabalho, tiro o primeiro sem fazer e faço 32 pontos em meia. Terminei os 32 pontos em meia, fio para frente, próximo ponto tiro sem fazer, fio para trás, volto, tiro esse ponto sem fazer e faço 33 pontos em tricô. Terminei os 33 pontos em tricô, agora eu não vou envolver mais o próximo ponto, eu simplesmente faço o último pontinho também em tricô e volto a carreira e vou fazer ela toda em meia. Os 36 pontos eu vou fazer em meia. Só que o primeiro eu vou fazer em tricô para fazer um pontinho de borda. Faço um pontinho de borda e sigo a carreira em meia até o final. Chegando no final da carreira, finalizo com um ponto em tricô de borda. Então, fica assim o final dessa parte da manga. Um pontinho de borda, 34 pontos e meia e um pontinho de borda. A manga já fica assim prontinha. Aqui no avesso do trabalho, eu vou fazer a carreira toda em tricô. Agora eu vou começar a descer o comprimento da manga. Eu vou fazer até a metade dos pontos para dobrar, para mostrar para vocês como é que fica. E agora também eu vou começar a fazer aqui o lado do avesso em tricô, eu vou tirar um pontinho sem fazer, para que os lados fiquem iguais, porque a tendência do ponto tricô assim no início é sempre ficar maior que o outro lado que é feito em meia. Então, para compensar, a gente tira esse pontinho sem fazer no lado do avesso do trabalho. Então, pessoal, dobrei aqui para vocês verem como é que fica a manguinha. Fica ótima, bem feitinha. E aqui o avesso fica super delicado, diferente de quando fazemos e costuramos, que fica uma costura um pouco mais grosseira, né? Então, é isso. Agora, a partir daqui, nós vamos descer para continuar a manga. Eu fiz a primeira manga já e eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, nós vamos continuar aqui, ó, até chegar no punho. Vou fazer poucas diminuições, vão ser só depois de 10 carreiras, depois mais 10 carreiras e a última diminuição, para não funilar muito essa manga. Então, a partir daqui, eu até já vou colocar um alfinetinho para facilitar a nossa contagem de carreiras. Vou fazer 10 carreiras, marquei o alfinetinho, sempre com um pontinho de borda de cada lado em tricô, na parte do ponto meia, avesso toda em tricô, e toda vez que eu começar a carreira do tricô, eu tiro o primeiro ponto em tricô sem fazer. E vou fazendo assim até completar 10 carreiras. Fiz as 10 carreiras, meia no direito, tricô no avesso. Agora eu vou fazer a diminuição. Então, eu vou fazer uma diminuição no início e no fim da carreira. Faço o pontinho de borda em tricô e pego 2 pontos juntos, em meia. Vou pegar aqui por dentro do meia.
Faço os 2 pontos e sigo a carreira para fazer a outra diminuição lá no final. Chegando no final da carreira, também vou fazer 2 pontos meias juntos, só que eu vou pegar por cima. Ao invés de pegar aqui por dentro, igual fiz na primeira vez, vou pegar aqui por cima e pego esses 2 pontos juntos e finalizo com um tricô. Eu fiz assim diferenciado, porque daí essa diminuição fica tendendo aqui para o centro. E aqui também fica tendendo para o centro, daí fica no sentido, assim, no mesmo sentido, um voltando para o outro. Acho que fica mais certinho essa diminuição. Aí eu volto aqui no avesso do trabalho, vou considerar essa carreira da diminuição como primeira da próxima sequência de 10 carreiras. Aí eu tiro o alfinetinho daqui, já vou colocar a marcação nessa carreira da diminuição aqui para ser contada como primeira carreira. Aí eu já vou então para a segunda carreira. Tiro o ponto sem fazer, sigo a carreira até o final e vou fazendo assim da mesma forma que eu fiz no primeiro bloco de 10 carreiras, novamente, completando 20 carreiras para fazer a próxima diminuição. Completei mais 10 carreiras, meia no direito, tricô no avesso. Agora, novamente, vou fazer outra diminuição. Faço um ponto de borda, pego os 2 pontos juntos aqui por dentro do ponto meia. Sigo a carreira até o final. Chegando no final da carreira, pego os 2 pontos juntos em meia aqui por cima. E um tricô. Marco essa carreira da diminuição como primeira carreira do próximo bloquinho de 10 carreiras em tricô no avesso, meia no direito. Então, vou fazer mais 10. Fiz mais 10 carreiras. Agora, eu vou fazer a última diminuição. Essa última diminuição, eu vou fazer uma diminuição no início, no fim e uma diminuição no meio da carreira, porque eu quero deixar com 29 pontos. Tem 32, nós vamos reduzir 3 e vamos chegar nos 29 pontos. Então, eu faço um tricô, pego 2 pontos juntos em meia, aqui por dentro. Sigo a carreira. Em meia. E aqui no centro da carreira, pode ser em qualquer lugar, pegamos 2 pontos juntos também, só para reduzir um pontinho. E continuamos a carreira até o final para fazer a última diminuição. Chegando no fim da carreira, pegamos 2 pontos juntos em meia e um tricô. Com 29 pontos na agulha, agora nós vamos fazer a carreira do avesso toda em tricô.
Agora, nós vamos fazer o ponto barra, começando com um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, e vamos fazendo assim, um meio, um meio, tricô, até o final da carreira, terminando com um meia. Terminei a carreira do ponto barra 1 por 1 no direito, volto no avesso e faço a carreira toda em tricô. E vou seguir assim, barra 1 por 1 no direito, tricô no avesso até completar 6 carreiras. Completei as 6 carreiras, barra no direito, tricô no avesso. Agora eu vou arrematar acompanhando os pontos como se apresenta. O primeiro é meio, faço em meia. O segundo é tricô, eu faço em tricô e passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é em meia, eu faço em meia e passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é tricô, eu faço em tricô, passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vou arrematando assim até o final. Terminei o arremate. Deixei um fio bem comprido, que pode ser que a gente precise para costurar, e a manga fica assim. Agora eu vou ensinar vocês a fazer aquela lapelinha que a gente imita o bolsinho, o acabamento do bolso, né? Então, nós vamos aproveitar esse cordão que nós fizemos aqui, colocar o casaco nessa posição, com o decote pra gente, né? E aqui nós vamos levantar os pontinhos para poder fazer a lapelinha. Eu vou contar, depois desse barrado aqui, do abotoamento, 1, 2, 3 alcinhas. Essa alcinha de baixo aqui. Vou colocar minha agulha e vou amarrar um fiozinho. Vou dar um nozinho aqui só para não escapar, mas também se quiser só pode enroscar aqui que dá tudo certo. Aí eu vou levantando essas alcinhas de baixo aqui, ó. Não essa de cima, essa de baixo. Então, eu pego assim com a agulha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu coloquei 10 pontos, mas quem quiser pode fazer com 12. Basta pegar mais 2 pontinhos aqui. Aí eu venho no lado aqui do avesso, né? E vamos fazer a carreira toda em tricô. Nesse trabalho a gente faz todos os pontos, não tira sem fazer não. Vamos fazendo todos os pontos. Volto aqui no direito do trabalho e faço 2 tricô, 6 pontos em meia e finalizo com 2 tricô.
Faço a carreira do avesso toda em tricô. De novo no direito do trabalho, 2 tricô, 6 pontos em meia. E finalizo com 2 tricô. No avesso, faço a carreira toda em tricô. No direito do trabalho, faço a carreira toda em tricô. E volto arrematando toda a carreira. Tiro um ponto sem fazer, faço o próximo ponto, passo de trás por cima deste. E vou fazendo assim até o final da carreira. Arrematei todos os pontos, agora eu corto o fio aqui, bem juntinho, para não esticar muito esses pontinhos. Eu seguro bem aqui, passo aqui por dentro. E a lapelinha tá finalizada. Esse fio a gente passa por dentro para arrematar no avesso do trabalho. É só passar ele, pegar uma agulhinha de crochê ou de mão, passar aqui por dentro, traz aqui para arrematar. Aí faz outro lado igual também. No outro lado aqui da frente, né? Conta, vem aqui no lado com o decote pra gente. Conta 1, 2, 3 e pega 10 alcinhas, levanta na agulha para fazer a lapelinha igual a do outro lado. Para fazer a golinha, nós vamos levantar os pontos aqui no decote, né? Existe essa irregularidade quando fazemos as diminuições para o decote, para a modelagem, né? E nós vamos ter que fazer melhor forma possível. Então, eu vou colocar o fio, pegando o último ponto aqui de onde que tem o barrado de abotoamento. Pegamos uma alcinha aqui. Quem tiver agulha de crochê facilita bem. Então, levantamos simplesmente. Aqui eu não vou dar nozinho para não ficar com defeito. Depois nós vamos arrematar esse fio que eu coloquei aqui, né? Puxo bem e vamos ter que levantar 12 pontos nesse espaço, 17 pontos correspondentes à parte das costas e 12 pontos na outra parte da frente, totalizando 41 pontos. E nós vamos levantar esses pontos onde o pontinho que nós vamos pegar esteja bem firme. Não pegar assim onde tem um buraco. Esse buraco aqui nós vamos contornar ele. Então, eu levanto aqui onde que tá firme, mais um ponto. E agora, onde tem esse espaço que ficou, esse ponto solto aqui, nós vamos pegar este que tá firme aqui embaixo, colocar a agulha aqui e trazer essa alcinha aqui para dentro. Depois que nós trouxemos essa alcinha, eu pego o fio lá de trás e passo aqui por dentro. Eu faço isso para poder, através do ponto, trazer ele mais para perto da agulha
e tapando aquele buraquinho que tinha da irregularidade que existia. Eu tô fazendo com essa agulha porque às vezes nem todas as pessoas têm uma agulha de crochê para ajudar, mas quem tem é muito mais fácil. É só basta enroscar o fiozinho aqui, trazer por dentro, que facilita bem. Até eu vou fazer uma vez aí com a agulha de crochê para vocês verem como que é. Então, eu já tenho 3 pontinhos. O próximo tá bem firme aqui, ó. Eu vou pegar, trazer o fio aqui dentro. Pesco ele aqui assim, trago para dentro. Chegamos aqui onde tem esse espaço novamente, que formou os pontinhos, e trago esse fio aqui para dentro. O próximo ponto já está bem firme aqui. Então, eu trago aqui para dentro. Então, pessoal, olha como vai ficando bem certinho, ó. Vai ficando pouco volume aqui no avesso, e aqui vai ficando que nem se fosse uma carreira regular. Aí, o próximo tem um pontinho firme aqui, ó. Eu pego ele, tá bem apertadinho, aí eu trago o fio aqui dentro, ó. Aí, chegamos onde tem esse ponto solto aqui, por causa da nossa modelagem do decote, né? Pode ser com essa mesma agulha, é um pouco mais difícil, mas com a de crochê é melhor. Eu pego um pontinho firme aqui de baixo, trago esse fio que está solto dentro dele, ó. Aí, eu deixo ele aqui. Pego esta agulha que eu estava levantando e trago esse fio aqui para dentro, levantando mais um ponto. Essa parte é bem chatinha, mas é uma vez só, e é necessário que seja bem feito para ficar uma gola bem feitinha, né? Então, aqui eu já fiz 2, 4, 6, 8. Falta 4 pontinhos aqui, mas nós temos vários lugares bem justinho para poder pegar sem ficar laceado o ponto, né? Então, vamos pegar o próximo bem aqui assim, vamos escolhendo um pontinho firme, trazemos aqui para dentro. Aí, pego mais um bem aqui. Aqui tá mais fácil, que tá bem justinho, não vai ficar buraco, né? Então, vamos assim, acertando bem. 2, 4, 6, 8, 10, 11. E um bem pertinho aqui. Então, pessoal, aqui peguei 12 pontos. Nessa parte das costas, vamos pegar 17 pontos, porque o objetivo é chegar a 41 pontos no total. Antes de chegar nesses pontos que já estão definidos, que são mais fáceis de pegar, ainda vou pegar um aqui no vão entre um e outro. Aí, já posso vir nessas alcinhas dos pontos arrematados da parte das costas. Vamos pegando essas alcinhas uma atrás da outra aqui. Vamos levantando os pontos. E é isso, pessoal. Aqui fica pouco volume no avesso.
E vamos fazendo assim, pegando essas alcinhas, aqui também nesse espaço, e fazendo a mesma coisa aqui que nós fizemos na primeira parte, até pegar neste ponto, o último ponto aqui do barrado de abotoamento. Consegui colocar 41 pontos para fazer a golinha. E agora aqui na parte do avesso, eu vou fazer o ponto barra. Porque como nós vamos virar a golinha, essa parte do ponto barra vai ficar aqui em cima do direito do trabalho. Começamos fazendo um meia, um tricô, um meia, um tricô. E vamos fazendo assim, um meio, um tricô, um meio, um tricô, até o final da carreira. Eu coloquei 41 pontos, porque tem que dar número ímpar para que o ponto barra comece em ponto meia e termine em ponto meia. Por isso que eu coloco o número ímpar. Terminando a carreira com um ponto meia. Aqui fica solto mesmo, porque nós só encaixamos o fio, depois nós vamos arrematar para ficar bem firme aqui e sem nozinho nesse lugar. Vamos trazer o fio para cá, né? E agora, a próxima carreira, nós vamos fazer em tricô. Trabalhando todos os pontos em tricô. Então, é isso, pessoal. Vamos fazendo só isso. Barra aqui no lado do avesso do trabalho e tricô aqui onde é o direito do casaco. E vamos fazendo assim até atingir mais ou menos 4 centímetros de gola. Com mais ou menos 4 centímetros, vamos arrematar todos os pontos. Esses 4 centímetros foram 12 carreiras aqui no lado do avesso e tricô na parte do direito do trabalho. Forma, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenhos aqui no avesso da gola. Vamos arrematar acompanhando os pontos. Onde é meia, eu faço meia. Onde é tricô, faço tricô. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é meia, eu faço em meia. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é tricô, faço em tricô. Passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vou fazendo assim até o final da carreira. Arrematei todos os pontos. Eu vou segurar aqui esses de baixo para não esticar junto com esse fio que eu estou puxando, para não deformar essa parte da gola, né? Aí eu vou cortar um fio comprido para a gente ir trazendo para arrematar depois. Ó, eu seguro aqui, passo aqui por dentro para ele ficar bem certinho nesta parte.
Então, a golinha fica pronta. Esse fio que sobra do arremate da gola, eu coloco numa agulha e nós vamos trazendo por dentro dos pontos aqui, até trazer na base da gola, para poder arrematar e cortar. Então, eu trago aqui sem puxar muito, sem deformar o trabalho. Vamos ajeitando, olhando se tá tudo bem, aí. E vamos trazendo esse fio para poder dar o nozinho e cortar aqui na base do casaco, da gola do casaco. Quando chega aqui, podemos trazer para dentro. E vamos passando através dos pontinhos, até chegar num lugar que fique o mais invisível possível, para não aparecer o arremate. Esse fio também nós vamos fazer a mesma coisa, vamos transportando através dos pontinhos para sumir com ele, fazer ele ficar o mais invisível possível. Aí, quando chegamos assim longe, nós vamos desfiar o fio para que o nozinho fica muito pequenininho. Chegamos aqui numa distância longe e vamos cortar um pouco esse fio, desfiar, para que o nozinho fique bem pequeno. Dividimos assim o fiozinho, ou com agulha de mão, uma de crochê. Pegamos um fio, trazemos aqui para dentro. E agora sim, podemos amarrar para sumir o nozinho aqui dentro da trama do tricô. Aí podemos cortar rente, que não tem problema. Com bom acabamento. Aí vamos fazer com esse fio também, pode ir trazendo aqui para baixo, mais ou menos aqui, ou também trazendo aqui, onde achar melhor para ficar um arremate bem feitinho, né? Esse também nós vamos fazer isso, sumindo com todas as sobras de lã. A golinha ficou bem modelada e agora nós vamos dar continuidade ao trabalho, fazendo as costuras. Para fazer as costuras, a manga já com aquele método fica costurada. Então, resta costurar a parte dos lados e das mangas, né? Vou explicar para vocês onde a gente pega essas costuras. Tem aqui os pontinhos de borda que nós fomos fazendo ao longo do trabalho, né? Então, ó, ele vai ficar para dentro no avesso. E quando nós pegamos os pontos para costurar, pegamos assim de lado, ó. Que ele fica bem pertinho dessa carreira de ponto meio aqui. Então, é bem aqui, ó, que nós pegamos para costurar. Do lado aqui do ponto meia, onde nós fizemos esse pontinho de borda, né? Para fazer a costura, nós posicionamos o lado aqui da frente com a parte das costas. E agora eu vou começar a costurar pegando no comecinho da outra parte aqui. Voltando aqui no início de onde estava meu fio. E vou travar aqui assim bem certinho para não desencontrar. Aí, nós vamos pegando aqui de lado, ó. De um lado.
e do outro. Bem pouquinho aqui, só que pega de dois assim para não desfiar. Este lado aqui. Vamos ajeitando. Pegando assim, não muito avançado no trabalho e também não muito na beira. Numa distância. E sempre comparando para ver se está tudo certo. Essa mudança aqui do ponto barra com o começo do ponto meia. Vamos chegando aqui onde que tem aquele ponto de borda que eu expliquei, né? Aí nós vamos pegando de lado ele assim, ó. Tem esse início aqui, onde que é o pontinho que formou o tricôzinho. Nós pegamos aqui de lado, assim, ó. Pegamos o correspondente desse lado de cá. Sem puxar muito o fio, bem natural. Quando nós pegamos assim na borda, vai chegando perto esta carreira do meia de uma parte e de outra, e vamos encostando assim. O avesso já vai ficando definido até chegar aqui. Aí nós vamos fazer a mesma coisa na manga. Aproveitamos esse fio e vamos costurando aqui sem desencontrar, subindo a costura como nós estamos fazendo nesta parte. E vamos trazendo a costura até chegar aqui para a gente encontrar e fazer o arremate. Terminei a golinha. E agora eu dou uma acertada assim, que quando a gente termina o tricô, sempre fica irregular. Então, nós vamos esticando assim, acertando bem, modelando a peça bem certinho, para dar continuidade ao trabalho, né? Essa lapela é só um detalhe para compor esse modelinho de jaqueta, né? Só para mostrar para vocês como eu fiz, eu levei aquele fio do final do arremate para dentro, vim trazendo aqui através dos pontinhos e dei um pontinho no lado de cá também, para ficar fixa essa parte, para não ficar levantando, que aqui nós vamos ainda colocar um botãozinho e costurando, ele já vai ficar firme no lugar. Para arrematar esses fios que ficam soltos, nós vamos trazendo aqui nessas alcinhas no avesso, ó, acompanhando o trabalho do tricô. Até se só cortar, já fica bom, mas eu gosto de desfiar e amarrar as duas partes para ficar um nó bem pequenininho e ser mais seguro de não soltar o fio. Tô colocando os botõezinhos assim para vocês verem que também dá para fazer essa versão sem pesponto, que fica uma gracinha também. Para fazer os pontilhados, simplesmente coloca a agulha aqui no início e vamos subindo, pegando nessas alcinhas aqui no ponto tricô. Vamos subindo assim,
fazendo um pontilhado bem simples. Só tô mostrando para vocês como é que eu fiz, né? Aí vocês podem fazer onde vocês quiserem fazer o detalhe. Eu vou fazer esse detalhe aqui também, acompanhando esse cordão aqui na barra, subindo no acabamento do abotoado, né? Vou fazer aqui na manguinha também. E na parte das costas também vou fazer acompanhando esse acabamento aqui que nós fizemos em ponto tricô. E aqui na barra também eu vou fazer. Então, pessoal, eu comecei aqui no avesso, subindo o pontilhado, que aqui depois eu vou amarrar de uma forma bem pequenininho para não ficar aparecendo muito o acabamento, né? Aí eu vim por aqui e desci no direito do trabalho fazendo esse pontilhado. Agora cheguei até o final, vou acompanhar aqui esses pontos, já com o mesmo fio, coloquei um fio bem comprido para poder contornar o maior espaço possível, né? Nós vamos fazendo assim, sem repuxar muito, para não franzir. E é esse o acabamento que nós vamos fazendo. E com a jaquetinha finalizada, vou passar as medidas para vocês. Largura 28 centímetros, comprimento 29 centímetros, largura da manga 9 centímetros, largura do punho 7 centímetros e meio, comprimento da manga 28 centímetros e aqui da cava até o punho 17 centímetros. A gola mediu 22 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento. Além desse casaquinho menor, eu fiz o maior que vai servir mais ou menos um ano e meio. E vou deixar a foto logo a seguir com todas as medidas e a receita das duas jaquetinhas estarão logo abaixo do vídeo na descrição. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos.